Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Se você tá comigo aqui no canal há mais tempo, se você já é velho de casa, certamente já deve ter visto, ouvido algum conteúdo por aqui falando sobre essa tal sessão inicial quando nós estamos falando de psicoterapia. Mas como sempre tem gente nova chegando por aqui, e esse conteúdo tem pelo menos uns 2 anos aqui no canal, estou aqui hoje pra gente atualizar um pouco esse bate-papo a respeito desse primeiro encontro, que não é raro deixar algumas pessoas um pouco ansiosas. Como é então que acontece a primeira sessão de psicoterapia? Quais são as perguntas principais, as perguntas que são mais comuns de acontecer? Como se preparar melhor para esse primeiro encontro? Vem comigo hoje porque esse vai ser esse novo assunto aqui no Acidamente. Pois bem, já de início, pessoal, nós vamos precisar aqui exercitar um pouco a nossa imaginação de 2 cenários, já que quando a gente fala de psicoterapia, nós estamos falando de procedimentos que podem acontecer tanto presencialmente, ou seja, no consultório profissional, numa clínica ou em um hospital, como for possível, como for a forma que o profissional trabalha, tanto também como pode acontecer em um atendimento online, realizado por plataformas de chamada de vídeo. De imediato, eu já digo que não há diferenças que são extremamente significativas entre essas 2 realidades de atendimento, fora aquilo que é óbvio e aquilo também que é orientado pelo Conselho Federal de Psicologia. Claro que é diferente ter um encontro presencial, onde você se desloca até o local, você é recebido e tem um ambiente ali todo preparado para você. O setting terapêutico, como nós dizemos na psicologia, será diferente e também nem todos se adaptam ao atendimento à distância. E nem todos os casos também serão possíveis de serem atendidos de forma remota. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas impossibilidades do atendimento online, tem um conteúdo prontinho para você aqui no canal falando sobre isso. Ele também é um pouquinho antigo, mas como eu já falei de muitos assuntos aqui no Acidamente, acaba que tem muita coisa antiga que também pode valer a pena ser assistido por você. Dá uma olhadinha depois. Bem, mesmo com algumas impossibilidades e diferenças pontuais entre o atendimento presencial e o online, eu posso dizer com convicção que essa ferramenta de trabalho foi bastante revolucionária dentro da psicologia. Eu já trabalhei nesses 2 formatos. Também já fui atendida tanto online quanto presencialmente. Então, eu posso falar do que eu tô falando aqui agora. Inclusive, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o atendimento presencial e online. Fala aí um pouco da sua experiência, conta aqui embaixo, vamos conversar a respeito desse tema. Outro ponto relevante a se ressaltar é que cada profissional, óbvio, tem a sua forma de realizar esse primeiro acolhimento e levantamento de informações, que nós chamamos de anamnese. Isso significa que se você já faz terapia, ou está fazendo, ou irá fazer em algum momento, e você percebeu que a sua experiência foi diferente da forma como que eu vou relatar aqui agora, tenha calma. Isso pode não significar muita coisa. Eu mesma fui aprimorando as minhas estratégias de comunicação ao longo dos meus anos de experiência e pode ser que eu ainda venha a mudar para os próximos anos futuros, ainda não sei, além de ter diferenças pessoais que vão variar entre cada psicólogo. Note que é possível que cada paciente também necessite de um tratamento diferente. Talvez alguém chegue mais angustiado e queira ir direto ao assunto dele. Talvez outra pessoa esteja mais fechado e precise de algumas sessões a mais para conseguir entrar nos assuntos íntimos e assim falar de si. Existem diferenças que, enquanto psicólogos, nós não conseguimos prever ou controlar.
Feitas essas ressalvas, vamos falar aqui sobre o que você pode esperar dessa primeira sessão de terapia com um psicólogo, já que esse é um momento significativo, marcado pela exploração mútua entre paciente e psicólogo. Antes mesmo do início da sessão, é comum que haja uma troca de informações por mensagem ou e-mail a fim de entender as razões da busca do paciente e cliente pela terapia e fornecer informações básicas iniciais sobre o processo. Quando o atendimento é presencial, o paciente geralmente é recebido numa sala específica para o atendimento, consultório. Nem todo consultório é semelhante ao que você já viu em filmes, séries, novelas. Muito cuidado aí com a sua expectativa, cara pessoa. Pode ser que tenha um sofá, uma poltrona ou um divã para você se sentar ou deitar. Isso vai depender de escolhas pessoais e metodológicas também do profissional que vai te atender. Se for um atendimento remoto, apenas essa exploração física vai ficar ausente e esse acolhimento presencial também. Claro que o cenário onde o psicólogo estará vai fazer a diferença para a avaliação do paciente, do cliente. Assim como ninguém espera um consultório desorganizado, sujo, mal iluminado, aqui também no atendimento remoto não será diferente. Você pode até falar que não, que você se importa mesmo é com a qualidade do profissional. Mas sim, essas questões estéticas fazem a diferença, principalmente no primeiro olhar. Nesses dois espaços, o psicólogo deverá procurar estabelecer uma atmosfera de confiança desde o início, explicando de forma clara e acessível o papel do terapeuta e os objetivos da terapia. Isso é muito importante, principalmente para quem nunca teve uma experiência anterior com psicoterapia. A sessão em si geralmente começa com uma apresentação formal, onde o psicólogo pode fornecer informações mais concisas sobre a sua abordagem terapêutica, seu método de trabalho, suas responsabilidades éticas. O paciente também, por sua vez, costuma ser encorajado a compartilhar informações sobre si mesmo, como o histórico pessoal, experiências de vida, relações interpessoais, quadro geral de saúde. O terapeuta, nesse momento, pode explorar os motivos de busca pela terapia, os sintomas ou quadro apresentado por esse paciente-cliente e as expectativas em relação ao processo. Tem muita gente que não tem experiência ou não tem muita informação, que chega com uma expectativa irreal sobre o processo, e é aqui nesse momento que a gente alinha quais são as expectativas e como que o processo em si funciona. Perceba que, embora possa parecer um pouco amedrontador, a primeira sessão é um momento de reconhecimento de terreno de ambos os lados. Você, enquanto paciente-cliente, também tem a posição, está em posição de avaliar o profissional no qual você está prestes a contratar. Eu imagino que você já tenha feito uma pesquisa prévia sobre o profissional. Então, agora, esse momento da primeira sessão ou das primeiras sessões é a hora de alinhar as informações que você obteve e saber como que isso converge no atendimento dessa pessoa. Além de você se preocupar com o que o profissional vai perguntar de você, vai querer saber de você, pergunte ou se prepare para perguntar se você compreendeu bem o que o profissional tem a dizer. Se você não entendeu, não hesite em perguntar. Não existe pergunta besta, pergunta idiota. Perceba se houve uma tentativa de te fazer sentir confortável nesse primeiro momento, que isso vai fazer parte também dos próximos encontros enquanto nessa relação psicoterapêutica, e isso vai ser independente do modelo de atendimento, se for online, se for presencial.
Se pergunte se você se sentiu parte desse encontro ou só se você sentiu que estava sendo ali um objeto a ser observado e estudado por aquele profissional. E tem uma coisa que é muito importante, que nem todo mundo leva a sério, mas que, para mim, essa é uma das questões centrais desse primeiro encontro. Será que vocês falaram ou falam de questões burocráticas? Porque, sim, não pense que esse tipo de acerto pode passar desapercebido na primeira sessão. É crucial que o psicólogo e o paciente falem sobre preço de sessão, forma de pagamento, prazo de tempo de reagendamento, qual que é o tempo hábil que você pode fazer um reagendamento ou cancelamento de sessão, sigilo de informações e outros acordos também que precisam ser estabelecidos verbalmente e, de preferência, cara pessoa, também por escrito. Dessa forma, diminui a possibilidade de ocorrer mal-entendido ou problemas de comunicação em um momento onde, provavelmente, o paciente pode estar com muita informação na cabeça e seja um momento mais difícil de assimilar tanto assuntos emocionais como questões burocráticas, além de trazer maior confiabilidade nos acordos firmados entre ambas as partes. E, claro, não é obrigatório que se tenha um documento, um contrato por escrito com todos esses acordos e informações, direitos e deveres. Não há nada que obrigue o profissional a produzir esse tipo de contrato. Tampouco a falta desse documento corresponderá em falha do psicólogo. É apenas uma prática que pode ser benéfica para as duas partes envolvidas. E aí, passando por todo esse processo, onde o psicólogo explica como que funciona a psicoterapia, discute a frequência das sessões, a duração do processo terapêutico, seu método de trabalho, fala sobre questões pragmáticas e burocráticas e o paciente tem a oportunidade de falar sobre si, as suas questões pessoais, é comum que se abra espaço para perguntas. O paciente geralmente tem a possibilidade de fazer perguntas e discutir qualquer preocupação relacionada à terapia. Aqui nesse momento você pode, inclusive, comentar sobre desconfortos, sobre medos, sobre experiências ruins que talvez você teve com outros profissionais. Agora é a hora de você esclarecer essas questões. Lembrando, novamente, destacando aqui para você, que é importante falar que cada psicólogo pode ter a sua abordagem única e a sua dinâmica de apresentação nessa primeira sessão. Tudo isso pode variar. O objetivo primordial é criar uma parceria colaborativa entre paciente e o profissional, promovendo um ambiente propício para exploração, compreensão e crescimento emocional desse paciente. E pode ser que no final das contas, esse primeiro encontro, que normalmente dura 50 minutos, 1 hora, para fazer isso tudo, pode parecer pouco tempo, mas sim é possível e, claro, como a expectativa é que seja um acontecimento recorrente, seja uma terapia recorrente, certamente vocês vão ter mais tempo para explorar, para abordar esses assuntos novamente ou para reforçar essas ideias que foram trazidas nesse primeiro encontro. Ou então, caso não seja o suficiente, pode-se fazer de 2 vezes ou pode aumentar também o tempo da sessão, dependendo, é claro, da disponibilidade do profissional. Tudo isso é discutido até antes mesmo dessa primeira sessão acontecer. Mas perceba, no geral, que essa primeira sessão não tem nada de excepcional no sentido que vai te trazer medo, vai te trazer ansiedade. A expectativa é normal, se sentir um pouco sem jeito de falar com uma pessoa que você não conhece ou muitas vezes nunca viu na vida. Faz todo sentido, eu compreendo isso também e eu senti também isso na minha primeira sessão ou nas minhas primeiras sessões com as pessoas que já me atenderam. Os meus pacientes também relatam que tem esse desconforto, mas é um trabalho mútuo para isso ser diminuído e com o passar do tempo, normalmente isso diminui bastante e a psicoterapia se torna algo muito mais
prazeroso no sentido do contato, da relação, do que algo desafiador, algo problemático. Se essa for a sua questão, testa para ver com um psicólogo que você tem interesse de contratar. Quem sabe você não se surpreende positivamente, não é verdade? Eu espero ter atualizado bem esse conteúdo aqui do canal, espero ter tirado essa dúvida de você, cara, pessoa que ainda não fez terapia, que tá aí enrolando porque tem ansiedade, medo ou dúvidas de como esse processo funciona. Eu agradeço muito para vocês que ficam aqui até o final, que deixam apoio, seja em formato de like, comentário, se inscreva aqui no Astamente se não é inscrito. Tem muita gente que consome os conteúdos, mas que não se inscreve e com isso perde os próximos conteúdos que são lançados semanalmente aqui no canal. E se você curtiu muito, encaminhe esse conteúdo para alguém. Certamente tem mais pessoas aí ao seu redor que estão precisando de entender um pouco mais sobre si e sobre a saúde mental. Muito obrigada por isso, por ter ficado comigo até o final e até a próxima, gente. Tchau!